Fala galera, tudo bem? Marcelo Guerino, eu vou estar batendo um papo com vocês agora sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Mas antes, entra no nosso canal ali, se inscreve, dá um like, deixa sua mensagem, deixa sua dúvida, que a gente vai procurar responder para você. Então vamos lá. Desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Como é que a gente entende a diferença de um e outro? Quando a gente fala em desenvolvimento profissional, a gente está diretamente atrelando esse desenvolvimento às habilidades e competências que a gente desenvolve a partir de questões relacionadas com as nossas técnicas que a gente desenvolveu, quer seja através da nossa formação universitária ou da nossa formação técnica ou da nossa própria habilidade desenvolvendo esse período na prática. Como assim, Marcelo? Não preciso ter feito faculdade? Na verdade, não precisa. Vamos supor que você tenha desenvolvido uma grande habilidade no sentido de vendas. Você sempre foi um bom vendedor, um excelente vendedor e nem assim conseguiu fazer um curso universitário. Isso não impede de você ter o que? O seu desenvolvimento profissional acontecendo de maneira adequada ou de maneira satisfatória em busca da sua prosperidade. Isso não impede nada que isso aconteça. Quando você é um profissional da saúde, e esse, na verdade, é sempre o nosso foco por causa da minha origem, né? Então, eu sempre estou trabalhando com profissionais da saúde, eu sempre falo, isso está diretamente relacionado ao quê? Ao seu desenvolvimento técnico, ou seja, as habilidades que você investiu dentro daquelas especializações, especialidades que você desenvolveu para atender o seu paciente cliente. Quer seja fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, médico, psicólogo, educador físico, não importa em qual área você trabalhe, quando você trabalha com vidas, com seres humanos. Aí quando a gente pensa no desenvolvimento pessoal, dificilmente a gente consegue também separar essa característica do desenvolvimento profissional, porque na verdade a nossa vida é nosso trabalho e muitas vezes, né, o trabalho afeta diretamente o desenvolvimento pessoal. Mas o desenvolvimento pessoal, ele é ilustrado por uma situação muito mais ampla. Quando a gente separa os dois, a gente percebe que o desenvolvimento pessoal refere-se ao seu crescimento como pessoa, ao seu desenvolvimento com relação à sua mente, à sua forma de pensar, como você trabalha as suas crenças, como você trabalha o seu emocional, a sua inteligência emocional e principalmente uma coisa vital, a sua inteligência positiva, que vai fazer com que você tenha o que? Resiliência e a partir daí você não sofra quando você tem uma grande derrota através de qualquer que seja o obstáculo que seja colocado na sua vida e isso não faz com que você desanime. Isso simplesmente faz com que você absorva o impacto quando você tem uma dificuldade, quando você tem uma perda, quando você tem uma queda, quer seja profissional ou pessoalmente. Isso te motiva, isso te direciona em busca de suas metas, corrigindo aquilo que estava errado. Então, quando você tem um desenvolvimento pessoal, você tem todo o aspecto físico, mental, psicológico, espiritual relacionado dentro desse processo. E isso é muito importante porque, obviamente, o desenvolvimento pessoal te dá muito mais base para que você acelere o desenvolvimento profissional. E é muito importante você trabalhar os dois, porque quando a gente está na nossa vida pessoal e a gente sofre uma perda ou tem lá uma pedra no caminho muito grande, às vezes a gente acaba tendo o quê? Tendo uma tendência a se deprimir, a se vitimizar, a achar que aquilo só acontece com você e não é bem assim. Quando você tem um desenvolvimento pessoal adequado, você provavelmente não sofre esse impacto. Então, você vai fazer com que aquela situação adversa seja absorvida e seja superada dentro desse processo. Mas é muito importante a gente entender que você pode acelerar tanto o desenvolvimento pessoal quanto o desenvolvimento profissional. E hoje, principalmente quando a gente fala em mercado para profissionais da saúde, isso é fundamental. Por quê? Porque se busca cada vez mais profissionais que tenham o quê? Habilidades de saber como se relacionar com dificuldades, porque nós vivemos época e tempos muito difíceis, e aí você precisa estar preparado para saber lidar com diversas situações e saber como administrar essas diversas situações. É isso que o mercado procura.
Então, é muito importante que você mostre como você, para o mercado de trabalho, enfrenta isso de uma maneira extremamente positiva e se adaptando a essas dificuldades. Mas assim, eu tô aqui para te ajudar a entender e a praticar algumas pequenas coisas que você pode fazer para melhorar o seu desenvolvimento, tanto profissional quanto o seu desenvolvimento pessoal. Então, eu quero te ajudar passando para você algumas informações simples e fáceis que você pode fazer para que você transforme o seu desenvolvimento profissional e também o seu desenvolvimento pessoal, ou seja, para que você melhore as suas competências, melhore o seu desempenho. Então, a primeira coisa e muito importante que você tem que ter é uma rotina. Para que a gente tenha uma rotina, a gente precisa basicamente ter disciplina para realizar todas as atividades que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então, quando a gente cria uma rotina definida, ou seja, eu durmo tantas horas, eu vou fazer tal coisa no momento que eu acordo, eu me preparo para o meu dia, eu me preparo para o meu dia de trabalho, eu me alimento bem para começar esse processo, eu inicio esse processo de maneira clara, tendo todo um planejamento realizado. Eu vou fazer uma atividade física dentro dessa minha rotina, porque a atividade física cuida da nossa mente, cuida do nosso corpo e faz com que a gente tenha foco e auxilie na própria disciplina. Então, tem formas de eu trabalhar a minha rotina distribuindo essas atividades durante o meu dia. E quanto mais rotina você tem, mais fácil de executar todas essas funções que você deseja, que é o segundo item que eu vou te falar: buscar os seus objetivos. Para isso, escreva os seus objetivos. É fundamental que você faça o quê? A colocação dos seus objetivos em um papel para que você possa olhar, ler diariamente esse papel. Então, quais são esses objetivos que eu tenho para que a sua mente esteja sempre focada na realização do quê? Desses objetivos que você traçou, que você espera que aconteça na sua vida, para que você tenha o quê? Todo o caminho acontecendo de maneira adequada. Nesses objetivos, você deve estabelecer o quê? Prazos definidos. Porque lembra, se você quer ser dono do seu destino, se você quer ter uma vida intencional, aquela que você faz, eu quero alcançar isso, eu quero ter aquilo, eu quero atingir tal objetivo. Para isso, você tem que traçar esses objetivos, você tem que desenvolver essas metas e isso tem que estar sempre visível para você. Então, para que você tenha uma carreira de sucesso, para que você consiga fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, você tem que alinhar os seus objetivos com a sua rotina diária. É muito difícil, se você não fizer isso, vai ficar muito complicado. Então, para você ter uma carreira de sucesso, para alcançar os seus sonhos, você tem que ter objetivos colocados claramente para você, sendo visíveis. Deixe os seus objetivos e as suas metas visíveis. Coloque na porta do seu armário, coloque no espelho do seu banheiro, façam várias listas, tire fotocópias, imprima várias listas daquilo que você deseja como objetivo e vai colando pela casa, sempre um lugar que você precisa acessar para lembrar. Quando tiver aquela dificuldade, você vai vencer aquela dificuldade em função de estar vendo seus objetivos e de entender que aquilo é o que você quer para sua carreira. Então, os seus objetivos vão determinar justamente o planejamento e a estratégia que você vai traçar para desenvolver a sua carreira. Um terceiro ponto que eu quero falar para vocês, muito importante também, é talvez o maior investimento que você vai fazer na sua vida. Você tem que investir muito na melhor coisa que você tem na vida, que é você. Então você tem que investir não somente em bens de consumo para você. É óbvio, você como um profissional da saúde tem que estar bem apresentado, tem que estar com roupas adequadas para estar sempre sendo apresentado para os seus clientes de maneira adequada, seus clientes pacientes. Você não vai atender seus pacientes totalmente mulambeiro, de uma forma totalmente desorganizada. Não é isso. Essa parte de estrutura, principalmente relacionada a bens de consumo e ao seu lazer, são muito importantes na sua vida. Mas é muito importante também você investir em cada vez mais conhecimento e capacitação para que você faça com que as suas habilidades vão subindo cada nível um pouco. Por quê? Porque a partir disso você vai se tornar o quê?
excelência no assunto. Você vai se transformar em uma referência profissional. E a gente só consegue se transformar em referência quando a gente tem o quê? Conteúdo. E isso gera autoridade. Para ter autoridade, a gente tem que investir o quê? Tempo e dinheiro na onde? Em nós. Você é o seu maior produto. Então, você tem que entender o que é que você precisa para investir. Ou seja, eu preciso descobrir quais são os meus pontos fracos para que eu possa investir em capacitação e qualificação, para que eu possa melhorar de nível e o que? Cada vez mais subindo na escala de maestria profissional, cada vez ser mais mestre dominador o que das técnicas que você precisa para tratar os seus pacientes com melhores resultados e de maneira mais rápida. Isso é muito importante. Outra coisa vital nos dias de hoje é fazer um curso de idiomas. Você tem que ter uma outra língua e principalmente o inglês. O mundo está aberto para você, a internet está aberta para você para fazer cursos com os melhores especialistas do mundo. Então você tem que ter um novo idioma para os seus horizontes se abrirem. Principalmente quem trabalha na área de saúde hoje, as grandes multinacionais estão contratando muitos profissionais da saúde. Você precisa investir em uma língua estrangeira porque isso agrega valor a você profissional. Então, fazer cursos, se desenvolver um novo idioma, assistir o que? Palestras e cursos que possam sempre estar o que? Te motivando a atingir um nível maior de evolução dentro da sua carreira profissional. Ah, Marcelo, mas eu não tenho recurso para tudo isso. Mas você tem uma ferramenta extremamente fácil que vai te ajudar muito a você ver esse tipo de informação, que é o YouTube. Você está me vendo no YouTube? Então olha lá, você tem inúmeros canais de, pessoas que trabalham o quê? Questões relacionadas à motivação, questões relacionadas a um direcionamento que você possa ter melhor na sua vida profissional, que é o que exatamente eu estou fazendo aqui com você. Eu estou tentando passar para você um pouquinho de experiência para que você consiga o quê? Aumentar o seu desempenho profissional, ou seja, o seu desenvolvimento profissional e também o seu desenvolvimento pessoal. E outra coisa que é muito importante nesse processo é ler bastante. É importante você estimular a leitura sempre, não só ler na internet, mas é importante você também buscar leituras específicas e qualificadas dentro da sua área. Isso é vital dentro desse processo de desenvolvimento pessoal. Leia mais. Pare de perder seu tempo com televisão, novela, futebol. Você tem que ter tempo para fazer isso também, mas você precisa distribuir a sua rotina para alcançar os seus objetivos, investindo na sua maior riqueza, que é você. Você vai ser o seu melhor produto a partir de agora. E isso tem que começar agora. Você não tem que esperar segunda-feira, você não tem que esperar a próxima semana, você não tem que esperar isso ser um desejo de ano novo. Você merece ter as suas realizações acontecendo amanhã. Então, para isso, comece agora a desenvolver esses processos. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, para você não esquecer no seu desenvolvimento profissional e pessoal, é fortalecer o seu network, as suas redes de contato. É vital que você não caminhe sozinho dentro desse processo. Clarice Lispector, né, a escritora, já disse uma frase que é famosíssima, né? Quem caminha sozinho pode chegar mais rápido, mas quem caminha, né, acompanhado provavelmente vai mais longe, sobrevive mais, conquista mais. Então, o seu objetivo é conquistar cada vez mais na sua vida. Se é na pessoal, leva a tua família envolvida com você. Se você tem uma clínica, se você tem um centro de reabilitação, consultório, se você é diretor de um hospital, leve todo mundo com você, transformando aquela sua empresa na empresa top. Faça com que todo mundo conquiste mais, todo mundo ganhe mais, todo mundo seja mais realizado profissionalmente. Para isso, uma rede de contatos é fundamental, quer seja no país, quer seja a nível mundial, depende daquilo que você está pretendendo para a sua vida. Eu teve um momento da minha vida que fui lá para os Estados Unidos, teve um momento da minha vida que fiquei na França, fiz o meu network,
Conseguir isso como? Através de busca de investimento para poder vivenciar isso. Você também pode fazer isso. Você pode buscar financiamento para o seu projeto. Existem empresas, existem órgãos que facilitam isso para a gente. Pode parecer um mundo completamente fora para você, mas se você começar a buscar a informação, você vai perceber que está bem mais próximo de você conquistar isso quando você tem objetivos, metas claras, sempre visíveis, sempre ali na sua mente. Então é muito importante você fazer isso. Quer uma dica a mais? Quando você fez a sua rede de contato inicial, chega no final de cada dia, coloca lá, faz um pequeno relatório, um pequeno resumo de quais foram as conquistas de comunicação, de contato nesse seu network, nessa sua rede de trabalho e de contatos. E aí você vai avaliando como é que você está construindo essa rede de contatos. Isso é muito importante para você. Outra coisa vital dentro do nosso processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Você precisa aprender com os seus erros e com os feedbacks que as pessoas te dão. Ou seja, se alguém falou algo que não te agradou, que você está fazendo algo que não era o que você esperava como uma resposta por aquilo que você está produzindo. De repente você falou assim, poxa, eu estou me esforçando tanto, mas eu estou tendo uma resposta tão negativa. O que é que está acontecendo? Olha só, os feedbacks são vitais para que você possa sempre aprender com aquilo que você está errando. Não fecha a cara por isso. Eu mesmo já fiz várias vezes esse processo. Muitas vezes eu estou fazendo alguma coisa, minha esposa chega lá e fala assim, Marcelo, isso aí não é assim, pô. Eu, fico doido, fico pé da vida e falo assim, como é que pode não ser? Eu investi tanto, estou fazendo a técnica, estou fazendo tudo direitinho, o que é que está acontecendo comigo que não está dando certo? Aí, quando ela me falou aquilo e eu fiquei pé da vida, o que é que eu faço hoje? Hoje, a minha reação tem que ser cada vez menor. Por quê? Porque eu tenho que absorver aquela informação, eu tenho que olhar para aquilo que eu estou fazendo como se fosse uma pessoa que estivesse do lado de fora e, a partir daquele comentário, falasse assim, Marcelo, você está fazendo isso, mas não está atingindo o seu objetivo. Então você precisa entender que dá para corrigir. Principalmente, lembra, quando você não tem aquilo que você começou, o seu projeto de vida inacabado, ou começando a modificar esse processo, isso é muito bom. Porque é ruim quando a gente fala assim, pô, cheguei no meu 100%, e agora o que eu vou fazer? Quando você está 100% de alguma coisa, você não tem como mudar. Mas se você está traçando o seu caminho, você está começando o seu projeto, você está começando a colocar os seus planos em ação, é muito bom que você não tenha concluído os seus planos. Por quê? Porque a partir desse momento você pode transformar aquilo que está no caminho errado, novamente direcionando o processo para o caminho correto. Então, assim, é muito importante você entender que se você está errando, a pessoa te criticou. Então, quando a minha esposa foi lá e falou, pô, não gostei daquilo que você disse, aquilo que você postou, ou sei lá, tem uma conotação diferente daquilo que você está fazendo, ou cuidado com os seus clientes, que eles podem entender que isso não está legal. Você tem que ouvir isso, você tem que tentar absorver o máximo possível dessa crítica de maneira positiva e esse feedback tem que ser transformado para que o seu comportamento modifique, para que o comportamento da sua equipe, se a sua equipe não está agradando a sua clientela, o atendimento da sua equipe não está atendendo os objetivos da sua clínica, do seu centro de reabilitação, do seu hospital, da sua cozinha, se você for um nutricionista, do seu restaurante, da sua empresa de distribuição de alimentos, se você for fono, se você for TO, não importa. Se você for médico, principalmente você é profissional da saúde, você trabalha com pessoas. O feedback é vital para que você corrija os processos, aumente sua produtividade e tenha mais resultados. Então, isso é muito importante. Para isso, você tem que trabalhar o mindset. Então, você provavelmente já ouviu falar sobre a sua programação mental. Muitas vezes, o seu feedback está sendo ruim para você porque você traz contigo crenças dentro desse processo de formação da sua mente que acaba fazendo você sempre pensar de uma maneira que você usa aquilo que a gente chama de crítico dentro da sua mente,
aqueles hábitos que são repetitivos, que faz com que você sempre faça as mesmas coisas, entrarem em conflito com o que está passando a informação para você melhorar e você não consegue ativar esse processo. Para isso, você tem que transformar o seu mindset, tem que reprogramar a sua mente para que você consiga ter o quê? Uma abertura, para que você transforme esse seu mindset, que existem dois tipos, o mindset fixo e o mindset de crescimento, para que você transforme aquilo que é fixo em você, que sempre critica aquela situação e não aceita aquele processo de mudança, para que se transforme em um mindset de crescimento, aonde você consiga resolver aquele problema da crítica que chegou até você, para que você possa fazer o quê? Transformar aquele processo em um resultado que seja favorável a você, profissional da saúde. É isso que você quer. Você quer o quê? Ter resultados cada vez melhores, quer que você atinja suas metas e é óbvio, para os seus pacientes, para os seus clientes, você quer resolver cada vez mais rápido os problemas que eles têm. Por quê? Porque isso vai se transformar o quê? Em referência profissional futuramente. Você está agregando valor para você. Quem faz isso é aqui, ó, dentro da sua cabeça. Então você tem que desenvolver sua automotivação para que você possa transformar aquele feedback, aquela crítica, todo aquele processo que você desenvolveu lá, que eu acabei de citar até agora, para que ele se transforme em algo que seja positivo para você. E, por último, eu vou falar para vocês que você precisa ter predisposição a uma coisa que é muito, muito, muito assustadora para alguns profissionais da saúde, que é o desconhecido. Todo mundo, quando tem algo desconhecido, a gente acaba transformando o quê? Aquilo que eu chamei de crítico lá dentro como uma barreira ao novo. Então, você não consegue usar a parte mais sábia do seu subconsciente. Por quê? Porque você sempre está com medo de inovação. Então, experimentar ferramentas novas, tecnologias novas, táticas e técnicas e procedimentos e processos novos que vão fazer você mudar o seu comportamento, mudar o comportamento da sua equipe, ampliando cada vez mais as possibilidades de ganhos para você e para a sua equipe, ou se você trabalha sozinho, for um profissional autônomo, se você tiver medo do desconhecido, vai ser muito difícil de você produzir um processo de inovação profissional e de desenvolvimento profissional. É muito importante você entender que você precisa abraçar o que é diferente de uma maneira que seja coerente para aquela sua realidade, mas com a mente aberta para entender que nós temos transformações. Hoje nós temos a internet, que é exatamente aonde você está agora, fazendo e possibilitando que esse conteúdo chegue até você sem você precisar comprar um curso ou estar presencialmente em auditório me ouvindo. Então você pode estar na sua casa, no seu trabalho, na sua academia, você pode estar em qualquer lugar ouvindo exatamente isso. E você não pode ter medo de conquistar o sucesso. E para conquistar o sucesso, a gente tem barreiras, a gente tem desafios, a gente tem tudo isso que eu falei para vocês anteriormente que precisa ser feito. Mas você só vai conseguir fazer se você iniciar esse processo. Sabe por quê? Porque agora é com você. Eu não posso fazer isso para você. Quando eu falo para você em qualquer momento, quando você pode ter me ouvido dizer, eu ajudo você a mudar a sua vida, eu ajudo realmente, mas quem muda a sua vida é você. Não tem como eu desenvolver as habilidades técnicas que você precisa ter, não tem como eu desenvolver toda a comunicação que você precisa ter com o seu cliente, com o seu paciente, com os seus funcionários, com a sua equipe de trabalho. Tudo precisa estar alinhado com as suas metas e seus objetivos. Mas quem precisa começar esse processo agora é você. Então,
Espero que você tenha curtido, deixa aí o seu comentário, deixa a sua crítica, que é muito importante para a gente. Coloca lá o sininho para você receber sempre o nosso conteúdo e fique com Deus. Um beijo no coração.